Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo. E no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso, eu imploro, não ignore. Não se esqueça de que a cada vez que ouvir a palavra, receba comentar imediatamente "eu recebo", para que assim você consiga ter a real posse da sua bênção. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Amado irmão, amada irmã, eu sei que você talvez esteja aí com o coração apertado, a mente cheia de pensamentos, tentando entender por que certas coisas acontecem, por que certas portas não se abrem, por que a vida parece, às vezes, tão pesada. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda certeza do meu coração. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Nada passa despercebido aos olhos dele, nem a lágrima que você chorou escondido no banheiro, nem aquele silêncio que você disfarçou com um sorriso quando por dentro estava desmoronando. Sabe aquele momento em que você deita na cama e o mundo inteiro silencia, mas dentro da sua cabeça os pensamentos gritam? Pois é, Deus está ali, está ouvindo tudo e mais. Ele entende até o que você não consegue colocar em palavras. Ele sabe 2 traumas que você não teve coragem de contar para ninguém, e até dos que talvez você nem saiba que existem. Ele viu quando você tentou ser forte para não preocupar sua família, e ele viu quando você não aguentou mais ser forte e desabou. Nada do que você passou foi ignorado pelo céu. O problema é que, muitas vezes, a gente olha só para a dor. A gente foca tanto no que deu errado, no que machucou, no que foi injusto, que acaba esquecendo de olhar para o único que pode curar de verdade, o Espírito Santo. Irmão, irmã, se você conseguisse entender agora a profundidade do que é ser visitado pelo Espírito de Deus, você ia parar tudo, porque não existe nada, absolutamente nada, que se compare à presença dele. Quando ele entra, a ansiedade sai. Quando ele se move, o medo cala. Quando ele toca, até ferida antiga cicatriza. Talvez você esteja aí agora com o peito apertado, com o coração cansado. Mas presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Não mesmo. Deus está te chamando agora. Ele marcou esse encontro contigo. E ele está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca fui embora, eu estou vendo tudo e eu vou agir. Pode parecer impossível, pode parecer que já está tarde demais, mas Deus é especialista em fazer nascer vida onde todo mundo só vê fim. Você já reparou que às vezes a gente fica esperando que algo mude lá fora, mas Deus está querendo mudar algo aqui dentro? Ele quer tratar tua alma, Ele quer restaurar teu interior. Porque quando a gente é curado por dentro, o que está fora deixa de nos dominar. O que hoje é motivo de desespero, amanhã vira testemunho. Mas para isso acontecer, você precisa deixar o Espírito Santo entrar. Ele não invade, ele não força, ele espera o teu convite. E quando ele entra, irmão, prepare-se, porque tudo começa a mudar. O peso que você carregava começa a sumir. Aquela angústia que vivia grudada no seu peito evapora. Aquela tristeza sem explicação dá lugar a uma alegria que você nem sabe de onde veio. Isso não é magia. Isso é o toque de Deus. É o mover do céu.
É a resposta de um pai que te ama tanto que desce para cuidar de você pessoalmente. E pode ter certeza, Deus está cuidando agora. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele já está trabalhando em áreas da sua vida que você nem imagina. Tem coisa que está sendo quebrada no mundo espiritual. Tem correntes que estão se soltando. Tem alianças erradas sendo desfeitas. Tem laços de aflição sendo cortados. Porque o Espírito Santo não veio te visitar para te deixar do mesmo jeito. Ele veio transformar, veio sarar, veio reacender aquilo que o mundo tentou apagar dentro de você. Você que pensou em desistir, que achou que não tinha mais saída, escuta, Deus é a sua saída. Você que se sente sozinho, abandonado, esquecido, saiba que o céu inteiro está de olho em você e o próprio Espírito de Deus está sussurrando agora no teu espírito. Você é amado, você é importante, você tem propósito. Não acredita nas mentiras que o inimigo tentou enfiar na tua cabeça. Você não é um fracasso, você não é um erro, você é projeto do céu. E não é porque você caiu que Deus te rejeitou. Ele é o Deus que levanta. Ele é o Deus que vai lá no fundo do poço e resgata. Não importa o quão longe você tenha ido, Ele vai te buscar. Foi isso que Ele fez com a mulher samaritana, com Zaqueu, com Pedro, com Paulo, comigo. E agora Ele quer fazer com você. Ele não se impressiona com teu passado, Ele se interessa pelo teu coração. Você lembra de quando Jesus caminhava pela terra? Ele não evitava os quebrados, Ele não se afastava dos feridos. Pelo contrário, Ele ia até eles, e Ele continua fazendo isso hoje. Jesus vai onde ninguém quer ir. Jesus toca onde ninguém quer tocar. Jesus restaura onde todo mundo já desistiu. E sabe por quê? Porque Ele não olha como os homens olham. Ele vê com olhos de amor. E é esse amor que está sendo liberado sobre você agora. A presença do Espírito Santo é real. E ela não está reservada só para alguns escolhidos. Ela é para todo aquele que tem fome e sede de Deus. Se você tiver coragem de se render agora, Deus vai te visitar aí mesmo, vai trazer paz, vai trazer direção, vai te lembrar quem você é de verdade, porque o mundo tentou te rotular, tentou te diminuir, tentou te fazer esquecer, mas Deus está te lembrando hoje, você é filho, você é filha, e nada pode mudar isso. Então respira fundo agora, feche os olhos por um instante, se puder, e diga com fé: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Me visita, me transforma, toca onde ninguém mais consegue tocar, cura o que ninguém mais conseguiu curar, me ensina a confiar, me ensina a ouvir Tua voz, me mostra o Teu caminho. Pronto, você abriu a porta e Ele vai entrar, e quando Ele entra, nada continua igual. Irmão, irmã, o céu está se movendo ao seu favor. Deus já começou uma obra, e o que Ele começa, Ele termina. Não desista, não recue, continue firme, porque vai valer a pena. Você ainda vai viver promessas que hoje parecem impossíveis. Você ainda vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas Deus me sustentou. Foi doloroso, mas Deus me curou. Foi solitário, mas Deus me acompanhou. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Não é por acaso que essa mensagem chegou até você. Eu quero nesse momento falar com você que anda com a cabeça cheia, tentando dormir, mas a preocupação com as contas não deixa. Você que olha para a fatura do cartão, para o aluguel vencido, para o armário quase vazio e pensa: meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Pois é com você que Deus quer falar agora. Sabe por quê? Porque uma grande reviravolta se aproxima na sua vida. E eu não estou dizendo isso para te animar à toa. Eu estou dizendo porque o próprio Espírito Santo está me impulsionando a declarar isso sobre você.
Tem algo prestes a acontecer no seu caminho que vai mudar completamente esse cenário que hoje parece sem saída. Aquilo que te aperta hoje, amanhã vai ser testemunho. Mas antes disso, você precisa entender uma coisa que talvez tenha se perdido aí no meio da correria. Deus está com você. Ele nunca te deixou, nunca. Você pode até estar se sentindo sozinho, pode estar achando que orou e não teve resposta, que buscou e não encontrou. Mas escuta com atenção o que diz João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu irmão, minha irmã, isso é uma chave espiritual poderosa. Deus não está dizendo que vai te dar qualquer coisa que você pedir só porque você pediu. Ele está dizendo, permaneça em mim, fique ligado, esteja na presença, se alimenta da palavra. E quando você estiver conectado de verdade, quando o seu coração estiver alinhado com o céu, aí sim, vai pedir e vai receber. Vai bater e a porta vai abrir. Vai buscar e vai encontrar. E talvez você diga agora, mas eu tô cansado, tô orando, tô tentando e nada acontece. Só que aí é que tá. Às vezes, o milagre está se formando no silêncio. Deus é um Deus de processo. Ele trabalha onde a gente não vê. Enquanto você está achando que nada está se movendo, tem coisa acontecendo nos bastidores do céu. Ele está abrindo caminhos, está removendo pessoas erradas, está te blindando de decisões precipitadas. Ele não está parado, ele está te preparando. Eu sei que é difícil manter a fé quando o boleto chega, quando o telefone toca com cobrança, quando a geladeira esvazia e você não sabe nem o que vai fazer amanhã. Mas é nesse cenário que Deus mais gosta de agir, porque é quando todo mundo já desistiu, quando você já tentou de tudo e viu que sozinho não vai dar. É aí que o sobrenatural entra, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando ele age, é para deixar claro, foi eu que fiz. Agora escuta Deus, quer que você saiba que em sua saúde ele já começou a agir de maneira milagrosa. Não importa o que o diagnóstico diz. Não importa há quanto tempo essa dor te acompanha. Não importa se a medicina já te deu prazos, limitações, remédios que só disfarçam os sintomas. Deus não precisa de receita. Ele cura com o toque. Ele restaura com a palavra. Ele sopra vida onde só tinha sofrimento. Talvez você esteja aí com o corpo cansado, o peito pesado, sentindo que cada dia é uma luta. Acorda já com vontade de voltar para a cama. Sente dores que ninguém vê. Passa por exames, consultas, receitas. E a alma vai se desgastando junto com o corpo. Mas presta atenção. Deus não te criou para viver limitado, frustrado, machucado. Você foi criado à imagem e semelhança dele, com um corpo que foi feito para viver, para andar com propósito, com saúde e plenitude. E eu sei, tem momentos que a gente se pergunta, será que Deus esqueceu de mim? Principalmente quando a dor é crônica, quando já tentou de tudo, quando o remédio alivia por um tempo, mas depois tudo volta. A gente se sente esquecido, se sente um peso para os outros. Mas hoje, Deus quer te lembrar que Ele nunca saiu do teu lado. E mais, a mão dele está agora mesmo sobre você, cuidando de cada detalhe. Não pense que é só o que os olhos veem. Deus age naquilo que ninguém vê. Ele está ajustando células, restaurando órgãos, limpando o sangue, regulando o que está descontrolado. O corpo humano é como um relógio, e quem criou esse relógio foi Ele. Ele conhece cada engrenagem, cada nervo, cada veia, cada milímetro do teu corpo. E quando Ele decide curar, não tem enfermidade que resista. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus curou pessoas que o mundo inteiro já tinha descartado? Olha só a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, 12 anos sendo chamada de impura. Gastou tudo o que tinha com médicos, mas bastou um toque na orla do manto de Jesus. E tudo mudou. A cura foi instantânea, porque não foi o tecido que curou. Foi a fé que ela carregava no coração, fé no Deus que cura.
no Deus que faz o impossível acontecer. Ele cura a mente, ele alinha os pensamentos, ele arranca o peso da alma, ele coloca de volta aquele vigor que parecia perdido, aquele ânimo de levantar da cama e viver, a vontade de sonhar de novo, de acreditar, de lutar pelos seus. Ele restaura isso, ele traz de volta o que o tempo roubou, o que a dor levou, o que a vida foi corroendo aos poucos. Só que para isso acontecer você precisa crer, precisa abrir espaço para Deus agir. Às vezes, a gente se acostuma tanto com o sofrimento que acha que viver com dor é normal, que viver em crise é rotina. Mas Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver com abundância. E abundância inclui saúde, paz e força. Inclusive, tem algo que muita gente não entende. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter saúde para viver os dias com qualidade. É levantar sem dor. É dormir em paz. É sorrir com leveza. É ver o corpo e a alma em equilíbrio. E é exatamente isso que Deus está derramando sobre a sua vida agora. Prosperidade verdadeira. Inclusive, tem uma coisa que eu preciso abrir aqui com você. Algo que muita gente confunde e que tem travado a vida espiritual de muitos irmãos e irmãs. O que é prosperidade de verdade? Porque olha, tem gente que acha que prosperidade é só ter grana na conta, carro do ano, casa grande, viagem internacional. Mas deixa eu te contar uma verdade que Jesus fez questão de nos ensinar com clareza. Prosperidade não é sobre acúmulo, é sobre propósito. Você lembra da parábola do homem rico lá em Lucas 12? É uma das histórias mais fortes que Jesus contou sobre isso. Esse homem era próspero aos olhos do mundo. Ele tinha terras que produziram tanto, mas tanto, que ele já não sabia mais onde guardar tanta coisa. E aí ele teve uma ideia. Disse para si mesmo: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros antigos e construir outros bem maiores. E ali vou guardar toda a minha colheita, todos os meus bens. Depois vou dizer para mim mesmo: agora sim, você tem bens em abundância para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita a vida. E aqui, irmão, irmã, foi onde ele se enganou. Porque Jesus continua a história e diz que naquela mesma noite Deus falou com ele: insensato, esta noite pedirão a sua alma. E o que você preparou? Para quem vai ficar? E Jesus termina com uma frase pesada, mas verdadeira. Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. Sabe o que isso ensina pra gente? Que prosperidade sem direção divina é ilusão. Não adianta ter se o coração está vazio. Não adianta acumular se a alma está seca. E sabe por quê? Porque Deus não está interessado só no que você tem. Ele quer saber o que você faz com o que tem. A prosperidade verdadeira, a que vem do céu, é aquela que te abençoa e transforma a vida de quem está à sua volta. E olha, não é só o acúmulo que engana, não. O problema é quando a gente começa a achar que vai encontrar segurança naquilo que tem e esquece que nossa verdadeira segurança está em quem nos deu tudo isso. Porque como está escrito em Provérbios 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores com ela. Você entendeu isso? O que vem de Deus não pesa, não adoece, não escraviza. O que vem dele traz leveza, traz paz. Por isso, não adianta ter dinheiro e viver com medo, ter bens e viver preso, ter poder e viver ansioso. Tem gente que tem muito, mas não dorme, tem comida de sobra, mas não tem apetite, tem casa enorme, mas vive em solidão. Por outro lado, tem gente simples que vive com pouco, mas tem uma paz que dinheiro nenhum consegue comprar. Agora não me entenda mal, Deus quer sim te ver prosperando. Mas Ele quer te ver prosperando do jeito certo, com equilíbrio, com sabedoria, com o coração nele. Porque quando o seu coração está firme no Senhor, Ele pode confiar mais nas suas mãos, porque você vai saber usar, vai saber multiplicar e, principalmente, vai saber compartilhar. O homem rico da parábola construiu celeiros, quando poderia ter construído pontes. Ele escolheu guardar, quando poderia ter dividido. Ele pensou em si mesmo e esqueceu do próximo. E é aqui que a gente precisa parar e refletir. O que temos feito com o que Deus tem nos dado?
a saúde que Ele devolveu, a força que voltou, o emprego que chegou, o alimento na mesa. O que a gente está fazendo com tudo isso? Porque Deus quer te prosperar, sim, e já está derramando prosperidade sobre a sua vida. Mas antes de liberar grandes coisas nas tuas mãos, Ele quer ajustar o seu coração. Ele quer que você entenda o princípio, que você seja bom administrador, que não perca a essência, que continue sensível à voz dele, porque quanto mais você entende que tudo vem dele, mais ele pode confiar em você. E olha só, irmão, irmã, a verdadeira prosperidade tem cheiro de propósito. Ela te empurra para frente, mas não te afasta de Deus. Ela te dá acesso a coisas maiores, mas também te faz mais generoso. Ela te faz subir, mas mantém o teu joelho no chão. Porque quanto mais Deus te entrega, mais você entende que tudo é dele. Então, se hoje você está começando a se levantar, a se reerguer, se está sentindo um novo fôlego, uma nova saúde, um novo vigor, já começa a alinhar o coração, já começa a agradecer, já começa a perguntar para o céu: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso que estás me dando? Porque essa resposta vai determinar o tamanho do que ainda está por vir. E presta atenção, quando a gente coloca Deus no centro de tudo, Ele faz questão de se manifestar em tudo. Nos pequenos detalhes, nas finanças, nos relacionamentos, no corpo, na mente, na saúde, em todas as áreas. Porque Deus não abençoa só por fora, Ele transforma por dentro. Ele quer te ver crescendo com raiz, avançando com sabedoria, prosperando com maturidade, curado, equilibrado, cheio da presença. Então, não deseje apenas mais coisas, deseje mais presença, porque é a presença dele que traz sentido a tudo. E com essa presença, até o pouco se torna muito, até o simples vira extraordinário, e até aquilo que parecia sem valor se torna semente para um novo tempo. Então não deseje apenas mais coisas, deseje mais presença, porque é a presença dele que traz sentido a tudo, e com essa presença, até o pouco se torna muito, até o simples vira extraordinário, e até aquilo que parecia sem valor se torna semente para um novo tempo. Tem gente que está correndo atrás de bênção como se isso fosse tudo, como se a vitória fosse o destino final, como se o ter mais fosse o objetivo. Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém teve coragem de te dizer. Quanto mais você corre atrás das coisas, mais você se afasta do que realmente importa. Porque o que sustenta a tua vida não é o que você tem, é quem caminha contigo. Você já viu alguém com tudo nas mãos, mas vazio por dentro? Já viu gente com sucesso, com status, com nome conhecido, mas que não tem um minuto de paz? Porque as coisas satisfazem por fora, mas é só a presença de Deus que preenche por dentro. A alma não se alimenta de luxo, o coração não se acalma com números. A verdadeira satisfação não é material, é espiritual. Você já parou para pensar na Arca da Aliança? Lá no Antigo Testamento, ela representava a presença de Deus entre o povo. E teve um tempo em que ela ficou na casa de Obed-Edom. Sabe o que aconteceu com ele? Tudo, absolutamente tudo na vida dele foi abençoado, porque a presença de Deus estava ali. Ele não precisou buscar bênção, a bênção foi até ele. E não porque ele era o mais rico ou o mais capacitado, mas porque a casa dele estava cheia da presença. Agora olha o contraste. Quando a arca estava fora, quando a presença estava distante, o povo vivia perdido. Eram derrotas, confusão, idolatria, medo, caos. A presença de Deus é o que sustenta, é o que protege, é o que guia. Sem ela, até a vitória pesa. Com ela, até a luta fortalece. Porque quando você está com Deus, a guerra pode até vir, mas você luta com paz. Você anda com segurança. Você vive com propósito. Mas a grande pergunta é, por que tanta gente troca presença por coisa? Por que a gente insiste em correr atrás do que brilha, mas não alimenta? Por que a gente negocia tempo com Deus por minutos nas redes sociais, por preocupações, por vaidade? Tem gente orando por milagres, mas esquecendo do milagre maior, a intimidade com o Pai. E é aí que entra o segredo.
Porque quando você prioriza a presença, as coisas certas te alcançam naturalmente. Não é mágica, é princípio. Deus conhece teu coração. Ele sabe quando você busca Ele de verdade ou só pelo que Ele pode te dar. Ele sabe quando a oração é rendição ou só cobrança. E Ele responde com justiça, com amor, com graça, mas também com verdade. E deixa eu te falar algo profético aqui. Tem muita coisa travada na tua vida, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está esperando você voltar para o lugar da presença. Está esperando você parar e dizer: Senhor, eu só quero estar contigo. Mesmo que nada mude por fora, muda meu coração por dentro. Porque quando isso acontece, até o deserto floresce, até o silêncio vira resposta, até a espera vira construção. Não é exagero, não é emoção, é realidade espiritual. Tem gente que já vive isso, e você também pode viver. Você só precisa querer, só precisa dar o primeiro passo. Porque Deus nunca te força, mas Ele sempre te espera. E hoje Ele está te esperando de novo, te chamando de novo, com amor, com paciência, com misericórdia. Porque Ele ainda acredita em você, mesmo quando você já não acreditava mais em si. E se você quer viver essa virada, então comece agora. Fala com Ele, mesmo que seja com palavras simples, mesmo que seja em lágrimas, mesmo que a voz não saia direito. Ele entende, Ele escuta, Ele responde. E quando Ele responde, tudo muda, tudo mesmo. Então não deseje apenas mais coisas, deseje mais presença. Porque com a presença de Deus, até o chão mais seco vira terra fértil. Até o silêncio se transforma em direção. Até o hoje, que parece difícil, se torna o primeiro passo de um novo tempo. Que a presença de Deus te invada agora. Que o Espírito Santo renove a tua alma, que você seja cheio de paz, de propósito e de fé, e que você nunca mais ande longe de onde tudo começa, a presença. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações para mais bênçãos e revelações únicas. Nesse momento, surge um vídeo em sua tela. Ele é uma relíquia poderosa que acabou de ser descoberta. Seja um herdeiro dela.